Olá, nós estamos aqui de volta com o nosso curso Cristais na Umbanda, aqui no Estudar em Casa. Eu sou Gero Maita e nessa aula damos sequência aos estudos das rochas. Vamos falar para vocês um pouquinho de rochas sedimentares. São rochas mais difíceis da gente encontrar, por quê? Diferente do último grupo de rochas que nós estudamos, né? Nós vamos encontrar nessas rochas, as metamórficas, nós vamos encontrar a formação da rocha com base de outras rochas que foram formadas. Espera aí, mas não é igual o que você falou de sedimentares? Não, porque sedimentares são pequenos pedaços que vão se agregando na formação dessas rochas. E as sedimentares são rochas que se desagregaram para dar formação às outras. Como é que isso funciona? É bem simples. As regiões onde essas rochas se formam são regiões predominantes de muitas tempestades, regiões com proximidades à água e principalmente regiões onde caem muitos raios. Dependendo do tipo do solo que esse raio cai, do calor que é desenvolvido, algumas pedras que estão mais próximas da superfície, elas são diluídas. E aí, com o próprio movimento da terra, impulsionado pela água, vão dando ao longo dos anos a formação de novas pedras que carregam na sua formação esses tipos de pedras que foram diluídas por esses raios. Quer um exemplo aqui, ó? Nós temos essa pirita linda que aqui se encontra em minhas mãos e que você vê, ó, saindo do meio dela, ou seja, em toda a formação dessa pirita, você pode ver que ela mesma, né, ó, é legal você tocar a pedra, que mesmo na formação dela, olha só que bonito isso aqui do lado, ó, mesmo na formação dela, ela não tem estas placas que você vê brilhosas, como a gente encontra nessa aqui, ó, que é uma pirita pura. Olha a diferença de uma para outra. Essa aqui é uma pirita pura e é uma pedra aerada, onde há a predominância de oxigenação. Então você vê essas aberturas na volta dela. Essa aqui é diferente, gente. Por quê? Porque na formação dessa pedra, ela se deu da dissolução de uma pedra rara, que é essa que está aqui, ó, dá para dar mais destaque aqui nessa ponta para vocês, que é uma madeira pedrificada, né? É uma qualidade de selenita, que é uma pedra, um pedaço de pedra sedimentar, porque ela se forma com o sedimento de árvores, por exemplo, né? E aí ela se diluindo, veja como ela foi envolvida, olha aqui, gente, coisa bonita, olha, como ela foi envolvida pela formação dessa pirita, que acabou misturando, ficando com os sedimentos dessa pedra, e automaticamente nós registramos que na região onde ela caiu é uma região arenosa, porque aqui essa parte branca, esses veios brancos que vocês veem aqui, são formações de cristal. Então, aonde houve a predominância da queda desse raio, diluiu-se essas pedras, elas foram se misturando já nessa pirita que estava em formação e deu essa cor bonita, meio opaca, que vocês podem ver aqui, e ao mesmo tempo brilhosa. Então isso aqui é um exemplo de rocha sedimentar para vocês terem uma ideia de quando forem adquirir as suas. É interessante que em algumas pontas aqui, muito pequenas, aqui dentro, você vê a formação do citrino também, né? Então, por exemplo, a pirita é um minério de Xangô, para quem não sabe, né? Então ela carrega essa energia fantástica com a formação dessas pedras que nós demos exemplo para vocês. Olha, uma outra pedra clássica aqui, por exemplo, nós temos esse cristal opaco, né? Que tem veios de jaspe vermelho aqui na volta, ó. Você pode ver que a região de onde ele se formou, ele tinha a predominância de jaspe vermelho, de rubilita, que está aqui embaixo, e você tem essa parte maior dessa pedra, na sua formação,
no seu interior com enxofre. Então, quando houve a formação dessa pedra, o que foi dissolvido aqui foi o enxofre, que é o que predomina em menor quantidade. Como você sabe qual rocha que tem maior predominância? Porque em toda a extensão, ó, mesmo misturado aqui, eu estou girando mesmo, para você, nosso aluno, poder observar, tem a predominância do cristal. Então, esse cristal aqui, para quem não sabe, o cristal com enxofre é uma pedra com uma energia fortíssima, de expansão de energia, né? De criar campos de energia no ambiente ligado à nossa mãe Yansan. Então está aqui mais um exemplo de rocha sedimentar para vocês. E o clássico cristal com turmalina negra. Olha que bonito, gente. Olha como você vê que ele se soltou esse pedaço de turmalina, olha, todos esses pedaços aqui. Olha que coisa bonita, gente. É um cristal Phantom, né? Um cristal muito utilizado na linha de cura. Inclusive aqui, um pontinho bem pequeno, você vê a turmalina dentro dele. Olha aqui embaixo, a turmalina saindo de dentro dele. Olha aqui, mais escuro. Olha que coisa linda. Você vê o cristal, ele escurecendo aqui e a turmalina por dentro dele. Então aqui mostra a pedra que foi sedimentada, que é o resto de outras pedras, e aqui a pedra que estava em formação, que a envolveu. Base desse cristal aqui é água e turmalina negra ligado à energia de nosso pai Obaluaê, cristal, energia de nosso pai Oxalá, nós temos uma pedra também expansora da cura. É muito comum nós encontrarmos cristais, principalmente, né, com essa irradiação para você encontrar uma rocha sedimentar. É muito legal, gente, porque com base nisso, é aquilo que eu falei, nós teremos os cristais puros. Isso aqui é um cristal puro, ele não tem nenhuma adição de outra rocha nele, nós vamos falar dele também, mas vamos aproveitar bem essas aulas aí para vocês. Então isso aqui é um cristal puro, né? Esse cristal é de Oxalá e ele tem uma função energética que nós vamos ensinar para vocês. Agora aqui, por exemplo, você encontra aqui duas pedras básicas na sua formação. Deixa eu tirar aqui, tem um negocinho que era uma etiquetinha que estava aqui. Você tem um cristal comum, está aqui o cristal. Você tem um cristal Phantom. Você tem um cristal, um quartzo, né, fumê, em formação. Vocês podem ver que ele não está totalmente formado aqui. Ele está envolvendo partes, né, desse cristal. Olha que coisa linda, olha como é a natureza, gente. Você está num curso fantástico, cara. Isso aqui vai trazer muita informação para você. E aqui, nós temos uma formação acentuada de mica. Toda essa parte que vocês veem aqui são formações de mica, né? O que seria mica? Ela é como uma casquinha de pedra muito utilizada para Exu, e ela tem uma função desagregadora imensa. Então olha só que interessante, aqui você nota acentuadamente aonde houve o sedimento da pedra, onde ela foi diluída e como ela se formou dentro desse cristal que aqui se encontra. A base do cristal é água, então nós deduzimos que a região onde aconteceu isso tinha uma predominância muito grande de água. Então aqui você tem um cristal, as pontas do cristal que você encontra aqui são importantíssimas para tanto irradiar como retirar a energia do ambiente. A mica é desagregadora natural, então aqui nós encontramos nessa pedra de cristal um desagregador e expansor para o ambiente onde nós pretendemos trabalhar. Viu só como é bacana a gente olhando na prática, tendo essa sacada aqui de como é que funciona? Pois é, as rochas sedimentares, você encontra elas nas lojas do ramo, você encontra elas que você tem que realmente analisar a pedra. O que eu recomendo para vocês? Nunca comprem uma pedra porque é bonita, porque a cor... Não, pegue essa pedra na mão, sinta essa pedra na mão, sente a energia dela, porque na realidade é a pedra que te leva, não é você quem leva a pedra. E procura ali você ir descobrindo, né, a história dessa pedra, descobrindo a sua função para tornar eficiente o seu trabalho.
Fica aqui o nosso exemplo de aula de hoje de rochas sedimentares, e eu espero que isso sirva muito para o seu aprendizado. Até o nosso próximo encontro.